assim minha vida guardada será. Quando assento pra alimentar. Como é bom liberar o Espírito. Como é bom ser simples, não é? A nossa salvação foi simples, não foi? Como é que foi? Oh, Senhor Jesus! Mas é só isso? É. A palavra diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Precisa acrescentar alguma coisa? Precisa acrescentar? Não, não é tão simples assim. Não é só invocar o nome do Senhor para ser salvo. Você tem que praticar circuncisão. É assim, irmãos? Não, você tem que fazer outras coisas. Você precisa dar esmola aos pobres. Você precisa fazer um monte de coisas boas, não é? Para você ser salvo. Precisa tudo isso, irmãos? O que é para ser salvo? Senhor Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muita gente não acredita que é tão simples assim. Então, por ser tão simples, eles querem acrescentar mais alguma coisa, né, para dizer que não é assim. Tem outras coisas. Você precisa melhorar na sua humanidade. Você precisa disso, precisa aquilo. Isso foi problema dos Gálatas. Eu queria ler o versículo para os irmãos. Está em Gálatas 1, a partir do versículo 6. Ele fala assim, Gálatas 1:6, tá? Acompanhe comigo. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Deus para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E ainda Paulo acrescenta, mas ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Foi muito sério, né, Paulo, aqui, não é? Então, qual o pano de fundo dos Gálatas? Vocês sabem que tem uma história aí, né? Paulo, ele foi pego pelo Senhor Jesus no caminho para Damasco. Ali ele ficou cego. O Senhor apareceu para ele. O Senhor disse: vai lá na casa de um tal irmão lá, que não sei o nome, já esqueci, lá em Damasco, e alguém vai te dar instruções de o que fazer. Como é que chama, irmão? Não. Na casa de... Não é Simão, não. Depois disso confere. Judas, na casa de Judas, lá em Damasco. Aí, esse alguém que ia falar com ele era Ananias. E Ananias foi lá, todo com medo. Senhor, como é que eu vou para esse cara? E a fama dele se espalhou por toda a região, dizendo que ele é aquele que persegue todos aqueles, e prende também aqueles que invocam o nome do Senhor. Mas mesmo assim, Ananias, obedecendo a palavra do Senhor, foi até Paulo. E falou para Paulo que o Senhor escolheu você para ser ministro, para converter das trevas os gentios para a luz.
não é? E que importa ele levar, sofrer pelo nome do Senhor. Ele é um instrumento para levar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, todos nós somos instrumentos para levar o nome do Senhor. E assim foi. Paulo então saiu, ficou em tempo em Damasco. Enquanto ele estava em Damasco, ele foi até levado para a região da Arábia, né, na parte desértica ali. Foi ali que ele recebeu revelação, porque foi arrebatado ao terceiro céu. Conseguiu toda aquela visão da economia de Deus, Novo Testamento, com toda essa revelação e tal. E ainda diz que não era bom, não era lícito ao homem saber. Se não é lícito referir aos homens, pelo menos ele podia escrever, não é? Então ele deixou escrito suas 14 epístolas, baseado nessa visão que ele teve arrebatado no terceiro céu. Aí ele voltou para Damasco. Ele tinha tanta coisa que ele viu lá no terceiro céu sobre economia, estava muito equipado. Ele começou a discutir com as pessoas. Uma característica de Paulo é gostar de discutir com as pessoas, convencer as pessoas pela palavra. E ele, então, em vez de ganhar as pessoas, acabava criando mais inimigos. Até ao tal ponto que lá em Damasco queriam matá-lo. Mas a Bíblia diz que os discípulos dele o ajudou abaixando um cesto numa muralha, e ele foi salvo daqueles que queriam matá-lo. Aí também para fugir de Damasco, porque se ficar em Damasco, certamente ele ia aprofundar seu grupo de discípulos, não é? Ele era, e exemplo nós sabemos muito bem do João Batista. Teve discípulos e não quis dissolver seu grupo de discípulos para seguir o Senhor. E o mesmo podia acontecer com Paulo. Antes que isso se torne mais profundo, então o Senhor tirou ele de lá. Mas uma vez ele foi para Jerusalém. Aí quando ele chegou em Jerusalém, e começou a discutir com todos e tudo ali. Mesma coisa, a tal ponto que os irmãos de Jerusalém disse para Paulo: irmão, é melhor você ir embora daqui, vai para Tarsus, né? E quando ele chegou em Jerusalém ainda, ninguém queria acolhê-lo, porque a fama dele era tão grande de perseguidor daqueles que invocavam o nome do Senhor. Mas tem um tal de Barnabé, um bom homem, um bom irmão, né? E sempre teve coração de ajudar os outros. Esse coração é muito positivo. E ele acolheu Paulo. E ele apresentou Paulo para os irmãos responsáveis de Jerusalém, para ser acolhido pela igreja de Jerusalém. Mas aconteceu isso, que ele discutiu tanto, tal. Aí os irmãos falaram: você vai para Tarso. E em Tarso ele ficou bom tempo, como se enterrado ali. Você não vai fazer nada, vai ficar quieto aqui, você vai morrer aqui. Aí quando surgiu rumores de que havia levantado a igreja de Antioquia, uma igreja só de gentios, né? Alguns de Cirene vieram para Antioquia e ali começou a pregar evangelho, levar o nome do Senhor, e de tal forma que começou uma igreja dos gentios. E essa notícia chegou até Jerusalém. E a igreja de Jerusalém então mandou Barnabé, que era diácono da igreja, para dar um pulo lá em Antioquia. E olha só, Barnabé, quando ele foi para Antioquia, ele se lembrou de um tal de Paulo, que estava lá no Tarsus, que não é tão distante de Tarso até Antioquia. Olha só, que coração que esse homem tem de acolher os irmãos, de cuidar dos irmãos. Ninguém para ele é descartável, né? Ele foi até Tarso,
tirar Paulo de lá e levar junto com ele até Antioquia. Oh, Senhor Jesus! E não só até chegar em Antioquia. E a Bíblia diz que eles ficaram 1 ano em Antioquia. Nesse 1 ano, Paulo finalmente pôde aprender a viver a vida da igreja. E ele pôde aprender que viver a vida da igreja não é ficar discutindo com as pessoas, mostrando para as pessoas que você sabe tudo, você é o dono da verdade. Você precisa se humilhar também, aprender a coordenar com os irmãos, não é verdade? Servir junto com os irmãos no Espírito. Você não é nenhum membro especial. Você é igual que todos os irmãos. Acho que Paulo aprendeu bem essa lição, né, durante 1 ano. E a característica da igreja de Antioquia era maravilhosa. É uma igreja que orava. A igreja começou pela oração. Ó Senhor Jesus, esse ponto foi o máximo para a igreja de Antioquia. Não é? Então eles lá oravam. Irmãos, nós precisamos orar mais também. Oração, que significa deixar Deus tomar iniciativa. Tudo tem que começar com Deus. Não você, não eu, mas Deus. Senhor Jesus, o Espírito tem que ter iniciativa em todas as coisas. Amém? Isso que tem sido a graça para a igreja em Antioquia. E o modelo deles deixado é uma igreja que ora constantemente, a exemplo daqueles líderes ali, não é? Antes de chegar Paulo e Barnabé, eram 3 irmãos ali. Não sei bem o nome dele, acho que um é Simeão, outro é Manaém, outro é Lúcio de Cirene, isso, exatamente. E esses 3 irmãos, irmãos que oravam, em outras palavras, viviam no Espírito, constantemente viviam no Espírito, orando, certamente invocando o nome do Senhor. E como eles eram líderes, então os irmãos que seguiam eles também eram irmãos que oravam. Como é importante estabelecer esse modelo na igreja. Os irmãos líderes oram e toda a igreja segue orando. Uma igreja que ora. Então, olha só. Tanto é que no meio da oração deles, o Espírito teve liberdade no meio deles para falar. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Olha só que liberdade que o Espírito teve no meio deles. Isso é fruto de oração. Você quer que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio? Ele tem a liberdade de fazer o que ele quer na igreja? Então esse é o princípio de oração. Oh Senhor Jesus. Porque às vezes o Espírito é como pomba, né? Pomba é o seguinte, se você chega perto, né, ele foge, certo? Então você precisa ser muito amigo dele, primeiro dar comida para ele, né? Tal, ele vai se aproximando, e tal, um dia pode ser que você consegue tocá-lo, né? Mas o Espírito Santo estava tão livre, estava tão assim, com a vontade no meio da igreja de Antioquia, que podia falar, Senhor Jesus. Nosso desejo aqui, a igreja de São Paulo também, que o Espírito tenha essa liberdade. Não só a igreja de São Paulo, mas igrejas da região, amém? Todos nós da região 8A, demos esta liberdade de ação para o Espírito. Às vezes por causa do nosso caráter duro, por causa da nossa vida natural, vida da alma dura, o Espírito impede
de o Espírito ter liberdade. Oh, Senhor Jesus. Bom, continuando. Aí eles foram, Barnabé e Saulo saíram de Antioquia. Primeiro lugar que eles queriam ir era a região da Galácia. Galácia, para ir para Galácia, tinha que navegar de Pafos ali. E em Pafos, navegando, provavelmente foi ali que houve dificuldades, né? Deve ter naufragado o navio deles, e eles tiveram que passar uma voragem de um dia e de noite ali no mar. E provavelmente ali não, a Bíblia diz que depois de Pafos que cruzaram, logo falou assim que João Marcos deixou-os, foi embora para Jerusalém. Deve ser essa travessia aí, que deve acontecer muito problema, mas isso daí o Senhor permite para todos que querem servir o Senhor na obra. O Senhor testa o coração. E essa provação é para ver se você vai continuar ou vai desistir. Se você vai pela fé ou pelo que você vê. Se você vê você se considerar as coisas que estão ao seu redor, você não vai. Não é verdade? Mas nós vamos pela fé. E quando quando vamos pela fé, sabe o que segue a fé? A graça. Ó Senhor Jesus, você decide pela fé, a graça vem. Então, aleluia. Então aí, Paulo e Barnabé ficaram fortes na fé, mesmo com aqueles problemas todos, né, de naufrágio, de voragem, eles permaneceram firmes na fé. Então mostra que dessa provação, eles foram aprovados, foram confirmados para a obra do Senhor. Aleluia. Mas o João Marcos foi embora. Aí eles pregaram o evangelho, né, pelo menos em 3 cidades, talvez é mais do que 3 cidades, que eles pregaram o evangelho, e sempre ali levantando grupo de irmãos, que eram igrejas naquelas cidades ali. Quando terminavam de pregar, na volta, eles iam confirmando os irmãos, fortalecendo a fé dos irmãos. Mesmo assim, por 2 visitas, dos apóstolos ali, as igrejas da Galácia eram igrejas muito novas no Senhor, certo? Não tinha muito tempo de crescimento. Olha aí como é importante o crescimento de vida. Assim fizeram 2 viagens e não sabemos quanto tempo o Paulo e Barnabé voltaram para lá. Não tem esse registro. Mas quando eles foram levantados como igreja, alguns de Jerusalém souberam disso e foram até lá na Galácia. Mondon disse para nós até que eles tinham uma boa intenção de querer ajudar os gentios, falando para eles que eles precisavam anular a carne. Mas como anular essa carne? É através de circuncisão, não é? Mas essa circuncisão é feita na lei dos judeus, na lei de Moisés, não agora. Nós vamos ver que graças ao Senhor, o Senhor Jesus já foi crucificado. A nossa carne já foi crucificado. O nosso velho homem já foi crucificado. Não precisamos de mais circuncisão. Aliás, a morte de Cristo é a verdadeira circuncisão. Aleluia! E nós somos os verdadeiros circuncisos. Amém? Senhor Jesus. Então, vieram alguns pregando que não é somente ser salvo, mas alguns itens a mais. Para você ser salvo, você precisa praticar circuncisão e observar a lei de Moisés. Por isso eu digo para vocês que a salvação é simples. É tão simples que os homens duvidam. E os homens acham que é tão fácil. Não? O homem é complicado. Isso aí é muito fácil. Vamos complicar um pouco mais. Vamos colocar circuncisão. Vamos colocar a lei de Moisés. Oh, Senhor Jesus.
Muitas vezes pensamos assim mesmo, queremos complicar a coisa, mas coisas de Deus são simples. Aleluia! Temos que crer na palavra do Senhor. Quando eles foram lá falando isso, influenciaram, aqui disse, que há alguns que vos perturbam. Na sexta-feira, o irmão compartilhou para nós que essa perturbação não é grande, não é um grande movimento, não é uma coisa de destruição, mas é algo, uma coisa pequena. Começa com um barulhinho, começa com alguma coisa, alguma peça desalinhada, mas que o resultado disso é violento, não é verdade? Então, irmãos, como é importante nessa hora crescimento de vida. Se os Gálatas tivessem crescido em vida, não teria acontecido isso. Amém? Vem falatórios que, não, a igreja não é assim, não concordo com isso, eu não vejo dessa forma. Como que a gente vai reagir? Aí que se alguém buzinar no seu ouvido falando isso é um teste para você, para ver se você é irmão maduro ou irmão que precisa de crescimento. Amém? Senhor Jesus, se for irmão maduro, uma palavra que supre a vida, uma palavra positiva, sem incriminar, porque quem falou isso ainda é novo no Senhor. Temos que ajudá-los, cuidá-los, né? Ter até misericórdia dele, mas que estejamos firmes, positivo, suprir a vida, ajudando essa pessoa a crescer em vida. Aleluia! Então isso aconteceu lá em Gálatas, e essa notícia, olha só, por que fala que perturbação dura? Mesmo em Atos 15, quando Paulo e Barnabé foram lá naquela reunião em Jerusalém, com apóstolos e presbíteros, depois, mais tarde, fala que toda a igreja estava lá. Então era uma coisa assim muito... A gente pensava, bom, Tiago deve ser um cara ditador, só ele dava ordens, ele era dominante na igreja e tal. Mas por essa figura, esse capítulo 15, nos mostrou algo contrário, surpreendente. Eu não tinha visto isso. Graças ao Senhor, dessa vez foi aberto para nós. Que a atitude de Tiago ali era de abertura. Ele talvez também não sabe o que dizer. Então ele convocou uma grande reunião e todos podiam falar. Cada um expressar o seu pensamento, cada um expressar seu sentimento, cada um podia expressar a sua opinião. Então aquela reunião, você já sabe, né? Houve grande debate, como a palavra fala. Grande debate, cada um defendendo uma corrente. Tinha um grupo de seitas dos fariseus que defendiam que não tinha que praticar circuncisão. Tem outro grupo que é mais maleável. Não precisa praticar não. E tal. E aí começaram a discutir. Parece o nosso congresso, né? Lá no Brasília. Não é verdade? Era mais ou menos aquilo. Aquilo eles chamam de democracia. Todos podem falar no parlamento, né? Então, irmãos, mostrou que a igreja lá é muito democrática até. Todos podem expressar sua opinião, todos podem falar. E aí no final, né? Pedro então levantou e deu a sua palavra. E a palavra de Pedro calou fundo em todos que estavam ali. Senhor Jesus, porque ele tinha experiência. Ele falou, essa coisa, esse jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar, vamos impor isso aos gentios? É demais, né? Aí quando Pedro sentou, aí Tiago tinha que dar uma decisão. Tiago levantou, na verdade fez uma média, né? Ele é um excelente democrata. Ele fez a média ali, tá bom.
Eu vou pela palavra, vou seguir a palavra do Pedro. Eles não precisam mais praticar circuncisão. Está livre disso, graças a Deus. Todo mundo batendo palma. Mas que guardem só 4 itens. Isso é suficiente, não é? Não é uma média que está falando, para não ofender o seito dos fariseus, nem para ofender aqueles que dizem que não precisa circuncisão. E aí, daqueles 4 itens que os irmãos já sabem, né? Que vale a pena repetir, que é não ter relações sexuais ilícitas, né? Eu acho que um bom cristão, um cristão normal, não praticaria isso, não é verdade? Eu acho que não. Depois, o que é? Coisas sacrificadas aos ídolos. Isso também nós não praticamos, né? Graças ao Senhor, saímos fora da idolatria. E depois tem o animal, não comer carne de animal sufocado e do seu sangue. Então escreveram uma carta, essa decisão tomada, e mandaram 2 pessoas que eram principais de Jerusalém, talvez do mesmo nível que Tiago, que Pedro ali, Judas e Silas. E levaram essa carta até Antioquia, e leram essa carta em Antioquia, e todos os gentios, ao lerem essa carta, ficaram em paz. Então a Bíblia diz que houve paz, né, naquela região. Entretanto, então Judas terminou a missão dele, ele voltou para Jerusalém. Mas Silas não quis voltar para Jerusalém. Por quê? Ele viu que em Jerusalém, não é? Era só opinião humana. Era homem decidindo as coisas de Deus. Certo? Ó Senhor Jesus. E o Espírito ali não falava nada. Não tinha voz do Espírito ali. Era decisões do homem. E quando Silas, que era muito sensível ao Espírito, chegou a Antioquia, viu desde os irmãos da frente até o último irmãozinho, todos viviam no Espírito. Todos oravam. Aquela atmosfera de oração, aquela atmosfera de invocar o nome do Senhor. Gostosa, todo mundo para frente. Não é verdade? É isso que eu quero. Eu não quero mais voltar para Jerusalém, porque lá é cheio de opinião humana, e lá as decisões são de homens, não do Espírito. E aqui não, aqui é do Espírito. Aleluia! E assim, mesmo assim, irmãos, essa perturbação, depois que essa carta foi enviada aos gentios, na segunda viagem de Paulo, não tinha começado a segunda viagem, né? Na segunda viagem de Paulo, quando ele foi para Corinto, ele recebeu essa notícia de que essa perturbação estava entre os Gálatas. Veja só, uma coisa, uma pecinha desalinhada, que começou lá na frente, pode causar um grande dano no futuro. Não é verdade? Então Paulo escreve, por isso que Paulo, diante disso, desse pano de fundo, escreve a epístola aos Gálatas. Amém? Oh Senhor Jesus. E aqui ele começa falando, admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Oh Senhor Jesus. E também, quando Paulo e Barnabé decidiram fazer a segunda viagem, o Barnabé queria levar o João Marcos, e o Paulo não queria, e depois teve uma grande desavença entre os dois, e acabou separando. Agora, a iniciativa, quero mostrar para os irmãos, a iniciativa de fazer essa segunda viagem é de quem? Veio de oração? Não, veio a decisão deles mesmo. Viu como é importante a oração? Talvez eles fossem novamente enviados pelo Espírito, não haveria essa separação de Paulo e Barnabé, não é? Se o Espírito está enviando, certamente é para os dois irem, mas como não tiveram oração,
aquela viagem já começou mal. Mas graças ao Senhor que Paulo foi com Silas, né? Mas o que aqui em Gálatas, o versículo dessa semana, já fui crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Amém? Olha, se você vive pela fé no Filho de Deus, você é pela graça. Quando você vive pela fé, a graça vem. Não é você que faz as coisas, é a graça fazendo por você. Aleluia! Por isso que nós temos sempre falado para os irmãos, devemos exercitar o dom. Porque quando exercitamos o dom, é uma atitude de fé. E quando exercitamos o dom, a graça vem. No SEAP, por exemplo, o chefe aqui, Ceará, manda-se a pista, vão lá na esquina pregar evangelho e vender o livro lá, passar o livro, amém? Estão bem treinados, né? Eles vão pela fé, né? Imagina, estou com medo, tal, aí, mas se você exercitar o dom, a graça te acompanha. Mas se você não exercitar o dom, não crer naquilo pelo qual você foi enviado, você não tem graça. Mesmo que você faça, vai fazer na carne humana, no esforço humano. E isso daí você está anulando a graça de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, outra vez, vamos lembrar que nós já fomos crucificados com Cristo. Nosso eu já não existe. Ó Senhor Jesus. Por que Ele está vivo ainda? Porque nós é que deixamos Ele viver. Não é que seu eu desapareceu. Não, o Senhor quer o seu eu. Mas o novo eu é um eu que vive pela fé. Amém? Que diz aqui: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, ó Senhor Jesus, e que me amou. Os irmãos, Deus nos amou, o Senhor nos amou, Ele foi crucificado por amor a nós. Puxa vida, nós vamos desapontá-lo? Não é? Ele morreu na cruz, Ele crucificou a nossa carne, crucificou o nosso velho homem. Agora quem vive não é mais velho homem, agora é o novo eu que surge. Amém? Esse novo eu vive pela fé. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele se entregou por você, se Ele entregou por mim, Ele se entregou para ele e ela, para todos nós aqui, Ele se entregou. Não é justo nós vivermos outra vez no esforço da carne. Esforço da carne tentando agradar a Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso precisamos viver no Espírito. Porque somente na esfera do Espírito, a crucificação de Cristo se torna real. Se ainda vivermos na nossa carne, no nosso esforço, nós ainda vivemos por nós mesmos. E estaremos anulando a graça de Deus, estaremos anulando a obra de Cristo na cruz. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, não anulo a graça de Deus. Amém? Vamos falar todos aqui. Não anulo a graça de Deus. Amém. Pois se a justiça mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Graças ao Senhor que justiça não é mediante a lei.
Uma boa notícia para nós todos. A justiça é mediante a vida de Deus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Então essa é a semana do alimento diário. Dessa é o pano de fundo de Gálatas. E para a gente viver essa realidade, né, de Cristo ter morrido por nós, de Cristo ter ressuscitado por nós. Alguém que pode me ajudar a achar um versículo que fala assim: para que aqueles que vivem, não vivem para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 4, rápido, 5 e 14. Vamos lá. 15, né? É 15, né? Bom, 14 também é bom. 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: o morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Ele não ficou na morte, ele ressuscitou. E nós ressuscitamos com ele. E nós que vivemos, não vivemos mais para nós mesmos. Irmãos, está claro? Não vivemos para nós mesmos. Vivemos para Cristo. Que atividade você está fazendo? Trabalhando numa grande empresa? Você está ali para viver Cristo. Amém? Você está professora de uma escola? Você está ali ensinando para viver para Cristo. Porque Ele morreu, ressuscitou por você. E os que vivem, não vivem para si mesmo. Vivem para aqueles que morreu e ressuscitou. Amém? E os seapistas, comportores, para quem que vocês vivem? Aleluia! Agora por diante, essa é a nossa vida. E eu sei que tem muitos que trabalham aqui, não tem tempo quase para reunião durante a semana, tal. Não importa. Você pode viver no Espírito. Você pode ou não pode viver no Espírito? Você que trabalha das 8 até, vamos exagerar, até 9 horas da noite. Ah, estou ocupado. Mas você pode viver no Espírito ou não pode? Você pode invocar o nome do Senhor ou não pode? Olha, mais fácil do que isso é impossível. Talvez você duvide, acho que para viver no Espírito não é tão fácil assim não. Acho que tem mais coisa. Irmãos, tira isso da cabeça, não tem mais. É só isso. Para ficar no Espírito ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Puxa, toda reunião fala de ó Senhor Jesus. Sim, é ó Senhor Jesus. Para ninguém esquecer que a nossa mente humana é muito esquecida. Esquece até de invocar o nome do Senhor. Tão fácil. Não seja os Gálatas, não seja os que foram a Jerusalém para perturbar Gálatas, não. Jesus é o Senhor. Então a nossa prática, que digamos assim, é uma linha mestra para a nossa prática, para a igreja de São Paulo. Primeiro, claro, nós temos que pregar o Evangelho, usando as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Bucafé, SEAP, que é para formar os comportores, e a comportagem. Ó Senhor Jesus, pregar o Evangelho usando literatura. Pregar o Evangelho usando o JAV, Jornal Árvore da Vida. Vamos ter esse hábito, irmãos. Quando você sair daqui, vai lá adquirir alguns jornal para você colocar na sua pasta, na sua bolsa. Ter sempre o Jornal Árvore da Vida na sua pasta, na sua bolsa, porque você não sabe o que vai encontrar. E tem multidão por aí
que estão famintos. São ovelhas abandonadas, ovelhas que não têm pastor. Oh, Senhor, seja você aquele que salva a vida dele, que dê uma esperança para a vida dele, que dê uma referência para a vida dele. Se ficarmos calados, o inimigo ri. Se você não fala nada no seu emprego, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, o inimigo está rindo de você. aquela risada bem satânica, né? Como fazer para ele calar a boca dele? É falar, pregando o evangelho com chave, com literatura. Amém? Isso nós ainda precisamos praticar. Eu acho que a igreja de São Paulo deu uma esfriadinha nisso. Esfriadinha, né? Vamos retomar, né? Pregar o evangelho, contratar as pessoas, ir para as casas, abrir as casas para reunião, do café caseiro, né? Depois podemos passar o vídeo do coisa, né, time? Tá, já está pronto? Dá de Castanhal, como eles fizeram bem. E segunda coisa, irmãos, nós vamos, em ênfase nossa, abrir grupos familiares. Eu sei que existem ainda grupos familiares em São Paulo, mas precisamos revitalizar. Tem irmãos que reclamam, mas toda vez que você fala novo começo, passa algum tempo, agora é novo começo. Irmãos, a nossa vida é feita de novos começos. A vida da igreja é feita de novos começos. Amém? Não é assim? Agora, se você testa uma coisa e não deu certo, que é de Deus, você que, né? Você tem que, sei lá, melhor morrer, né? Então você precisa renovar o encargo, não desistir. Bucafé é bom ou não é? É muito difícil administrar o Bucafé, né? Tem um aluguel atrasado para pagar. Não, então não. É assim a nossa atitude? Vamos ter sempre novo começo. Amém? Então vamos ter novo começo também para a revitalização dos grupos familiares. Amém, irmãos? Esse grupo, quem for abrir a casa, não é? Tenha em mente que aquele grupo é para trazer novos. Vocês lembram, só citar um versículo só. Vocês lembram que quando Cornélio, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio já estava preparado. E sabe o que ele fez? Ele chamou vizinhos e amigos íntimos para aquela reunião. Você sabia ou não? Puxa, era reunião de casa. Vamos voltar à prática da Bíblia. Vamos abrir muitas casas para grupo familiar. Amém? Enquanto aqui em São Paulo, a solução é abrir bastante grupos familiares. Porque os comportores estão na rua, eles sempre contatam pessoas, e pessoas que abrem a sua casa, mas não existe grupo familiar mais perto para absorver essa família, o cuidado da família. Aí esse contato fica esquecido e abandonado, e nunca mais. É uma pena. Por isso o nosso caminho é abrir grupos familiares. Em todos os bairros, onde tiver 2 ou 3 famílias, grupo familiar. Também Bucafé tem entrado muita gente, muitos contatos de Bucafé. E aonde vão esses contatos de Bucafé? Precisam de um berço para acolhê-los. Grupo familiar. Amém? Ó Senhor Jesus. Então essa é a nossa linha mestra. E assim, aos poucos, nós vamos penetrando, né, a ação de capilaridade através de grupo familiar. Tem um poder incrível, não é? Senhor Jesus, isso demora. Para cuidar das pessoas, de médio a longo prazo. 1 ano a 2 anos ou mais. Amém? Mas não podemos desistir. Temos que perseverar.
perseverar em oração, perseverar em ação também. Gosto muito de oração, porque orar e ação. Você ora e aciona. Não é orar para ficar parado. Quando a gente fala para os irmãos, tal, o irmão fala assim, amém, né, irmãos? Mas a gente vai orar, tá? Depois a gente dá a resposta. Quer dizer, essa oração significa o quê? É uma forma cortês, uma forma educada de dizer não. Mas não tem coragem de dizer não na sua frente, ele fala assim, vou orar, tá? Pronto, tá bom, você vai orar, tá? Aí morreu o assunto aí. Não, oração tem que ser seguido de ação. Amém? Senhor Jesus, então, os grupos, os locais de reuniões, os distritos que estão para entregar a lista dos irmãos, por favor, apressem. Nós vamos então depois formar, irmãos, um grupo de juntas de suprimento. Uma palavra para os irmãos, né? Os irmãos que têm mais experiência na igreja, que têm alguns anos de vivência, não se acham descartados, não se acham inúteis. Agora a direção da igreja é voltar para os jovens, é só para a geração de jovens. Não é assim. Vocês que têm mais experiência, anos de vida, vocês são muito úteis para o Senhor. Principalmente agora, que vocês são tutores, curadores, e mais funções vocês vão ter, se vocês tiverem grupos familiares para cuidar. Vocês vão realmente exercer sua função de curador e de tutores. Precisamos de muito nos grupos familiares. Isso nós chamamos de juntas de suprimento. Alguém sabe o que é junta de suprimento? Alguém pode me mostrar aqui o que é junta de suprimento? Melo, levanta aí. Mostra para eles o que é junta de suprimento. O que é a junta de suprimento? Paulo demonstra como corpo, não é? Nosso corpo. O André estava fazendo o gesto, não é? E a gente entende melhor. Se ele falasse com a mão no bolso ou lá para trás, a gente entenderia de uma maneira. Como ele faz gesto, entende melhor. A junta de suprimento estão aqui, olha. Ninguém vê a junta. Vê? Ninguém vê a junta. Então a junta não é para estar aparecendo. A junta é para funcionar. Isso é junta de suprimento. Agora, como é que eu vou funcionar? Com toda essa revelação que o André passou para nós. Correto? O que vamos fazer com tal revelação? Fazendo juntas de suprimento. Amém. Amém. Juntas de suprimento não se reduz aos irmãos, mas principalmente às irmãs. Amém, irmãs? Vocês querem ser juntos de suprimento? Fracas. Vocês querem ser juntos de suprimento? Vocês querem ser tutoras? Vocês querem ser mordomas? Querem ser curadores? Aleluia! Então toda a igreja funcionando vai ter muito resultado. Amém? Jesus é o Senhor, né? Vamos agora partir o pão. Vamos compartilhar um pouquinho, por mesa mesmo, tá bom? Compartilhar um pouco esse sentimento. Enquanto os irmãos preparam mesa aqui.